Olá, graça e paz! Seja bem-vindo à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. Hoje, a gente vai mergulhar nos ensinamentos do pastor Francisco Miranda para descobrir uma coisa muito importante. Como é que a gente pega os princípios da Bíblia e transforma em atitudes práticas, sabe? No nosso dia a dia mesmo. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Como é que a gente faz essa ponte entre aquilo que a gente acredita, o que a gente ouve no domingo, e a forma como a gente vive na segunda, na terça, enfim, na vida real? Como é que a fé sai do campo das ideias e se torna prática de verdade? Olha, a resposta, a chave para isso, está na própria palavra de Deus. A Bíblia não é só um livro de histórias antigas, não. Ela é um verdadeiro manual, um manual divino que nos capacita para a vida. E hoje, o nosso guia prático para entender isso vai ser o capítulo 4 de Filipenses. A nossa jornada aqui vai ter 4 paradas bem claras. Primeiro, a gente vai falar sobre viver aquilo que se crê, sobre coerência. Depois, vamos ver que tipo de caráter isso produz. Aí, a gente parte para como isso aparece na prática, no dia a dia. E, por último, claro, um chamado para a gente colocar tudo isso em ação. Vamos nessa? Bom, vamos começar pela base, pelo alicerce de tudo. A necessidade de alinhar o que você crê com o jeito que você vive. Porque, pensa bem, sem essa coerência, o resto todo pode desmoronar. A Bíblia não aceita uma vida dividida, sabe? Aquela coisa de ter uma gaveta da fé que a gente só abre no domingo. O chamado é para uma integridade total. É para que os princípios bíblicos guiem todas as áreas da sua vida. Seu trabalho, sua família, suas finanças, tudo. E olha que interessante, quando a gente olha para o grego original, a palavra para esse viver diário é peripateo, que significa andar. Isso nos dá uma clareza incrível. Não se trata de um evento isolado, de um momento de grande fé, mas de um ritmo constante, um passo depois do outro, todos os dias. A fé é essa caminhada contínua. E como é que a gente constrói essa caminhada coerente? Bom, ela se apoia em 3 pilares essenciais. Primeiro, a gente estuda e medita na palavra para formar a nossa mente. Segundo, a gente ama o próximo com ações concretas, para expressar o que está no coração. E terceiro, a gente busca ser transformado pelo Espírito Santo, que é a força que torna tudo isso possível. E falando em amor, a Bíblia usa uma palavra específica, agape. Isso aqui não é só um sentimento, uma emoção que vai e vem. Não, agape é uma decisão, é um compromisso de agir buscando o bem do outro, mesmo que isso tenha um custo. É o amor que a gente vê na parábola do bom samaritano, um amor prático, visível e sacrificial. Então, só para a gente fechar essa primeira parte e fixar bem a ideia. A coerência na vida cristã não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ela simplesmente acontece quando a palavra de Deus se torna nosso guia, o amor se torna nossa ação e o Espírito Santo se torna nosso agente de transformação. Simples assim. Certo. Se a coerência é o fundamento, o que ela constrói? Qual é a casa que sobe a partir desse alicerce? Nessa segunda parte a gente vai ver exatamente isso. O padrão de caráter que uma vida coerente produz. E Filipenses 4 nos dá um exemplo muito prático. De um lado, o desafio da ansiedade. No grego, merimnao, que é uma preocupação que literalmente divide a nossa mente. Já sentiu isso? E qual é a solução bíblica? A prosueute, a oração. É levar essa mente dividida para Deus com um coração grato e Ele a unifica de novo. Uma vida que busca essa coerência começa a desenvolver traços de caráter bem nítidos. A gente vai focar em 3. Uma pureza que vem de dentro para fora, uma força para resistir às tentações de forma consciente e um amor prático que edifica as pessoas ao nosso redor. E essa pureza, no grego anos, não tem nada a ver com aparências, com uma fachada de santidade. É uma integridade que nasce lá dentro, no coração, na mente, na nossa vontade. É sobre guardar ativamente os pensamentos, os desejos, porque é aí, no nosso interior, que a verdadeira batalha acontece. Ok, a gente já viu o fundamento da coerência e o caráter que ela forma. Mas e aí? Como isso se parece na prática, no dia a dia, na vida real? Como é que essa fé se manifesta de um jeito que a gente possa ver e sentir? Para facilitar, vamos pensar na vida cristã como uma casa. O alicerce, aquilo que dá firmeza e sustenta tudo, é a paz de Deus. A estrutura, as paredes que aguentam o vento e a chuva, é a nossa perseverança no meio das lutas. E o teto, que cobre e protege tudo, é uma vida de adoração contínua a Deus. E quando a gente fala de paz, a palavra hebraica shalom abre a nossa mente. Porque não é só ausência de problemas, não. Shalom é plenitude,
é bem-estar completo, é estar reconciliado com Deus. É essa paz que guarda o nosso coração e a nossa mente, mesmo quando tudo ao redor parece um caos. A vida vitoriosa, biblicamente falando, não é uma vida sem lutas. É uma vida com propósito nas lutas. Romanos 5 mostra esse processo. A tribulação nos ensina a perseverar. A perseverança nos dá experiência, um caráter provado. E essa experiência fortalece a nossa esperança. É o jeito de Deus nos fazer amadurecer. E por fim, a adoração, no grego proskineo, isso é muito mais do que cantar no culto de domingo. O sentido literal é inclinar-se diante, é submissão, significa viver uma vida inteira de reverência, onde cada tarefa, do trabalho em casa ao trabalho no escritório, é feita para a glória de Deus. Bom, chegamos na nossa reta final. A gente viu o fundamento, o caráter e a expressão prática. Agora, vamos amarrar todas essas pontas e fechar com um chamado claro para a ação. E o ponto central de tudo está aqui, nesse versículo. O apóstolo Paulo não termina com uma bela teoria. Ele termina com uma ordem, um comando. Isso fazei. O conhecimento da Bíblia só cumpre seu propósito quando vira prática, quando vira obediência. E se você tiver que guardar uma única coisa de toda essa nossa conversa, guarde isso. A fé se torna prática, real e poderosa no momento em que os princípios da palavra de Deus viram a sua rotina, as suas escolhas de todo dia. Agora, eu queria muito ouvir de você. Se você dá aula na escola dominical ou lidera algum pequeno grupo, comente aqui embaixo. Como essa nossa aula mestre te ajudou a preparar o seu material? O seu comentário pode ajudar muita gente. E claro, se você quiser ir mais fundo nesses e em tantos outros assuntos, o convite está feito. Acesse gratuitamente o nosso portal em teologia24horas.com.br. Lá tem uma infinidade de recursos para abençoar a sua vida. Graça e paz, e a gente se vê na próxima.